Posteriormente, alguns estudiosos disseram que não poderia ser atribuído diretamente a Paulo por questões de dados amadurecidos, inclusive alguma semelhança do próprio São João, da pré-existência do Verbo eterno de Deus. O que importa hoje para nós é uma verdade de fé que está aqui. Ele, que se ofereceu muitas vezes, que se ofereceu uma única vez, virá uma outra vez para nos resgatar. É o dado que nós professamos no credo, e de novo vai vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Por que eu falo disso? Porque, infelizmente, meus irmãos, nós estamos num tempo marcado por um naturalismo prático. Nem todos têm o dever de estudar filosofia, mas nós tivemos, e por isso devemos repassar para os senhores e senhoras de uma forma que seja compreensível. O que é esse naturalismo prático? Em resumo, se define em esgotar todo o movimento do ser humano, toda a existência do ser humano, a origem estritamente natural, a coisas estritamente físicas, naturais, do dia a dia. Qualquer fenômeno sobrenatural é esgotado de sentido espiritual e é colocado como fenômeno psíquico, mental, físico. Muitas vezes não, porque prático, porque muitas vezes não é teórico. Não é que se reflita para se definir argumentativamente, filosoficamente, que as coisas se resumem ao que é empírico, ao que é mental, ao que é psíquico. Não, mas se vive assim. Quando se comete um pecado, se argumenta, não, isso é natural, é humano. Isso sim, se entra como se fosse um vírus na nossa mentalidade, nos nossos sentimentos, no nosso modo de viver, e sobretudo, professar a nossa fé. Infelizmente, a gente facilmente se contamina disso. Tanto que muitas vezes, quando o padre está na experiência de confessionário, aí 50 anos, né, padre? Muitas vezes as pessoas dizem, porque eu sou humano, né? Não, o humano é bom. Ser humano não é sinônimo de ser pecador. Não, o humano é bom. Está lá no livro do Gênesis. E Deus viu que tudo era muito bom. Ser humano não é humano. O que é ruim é ser viciado, é ser pecador, é faltar a virtude. Então essa exaltação hoje, nessa homilia da carta aos Hebreus, vem nos lembrar: nós não temos finalidade natural. Isso é para os animais, para os cachorros, para o gato, que a alma dele é natural, que a alma dele é animal, mas a nossa alma é imortal, a nossa alma é espiritual. Nós somos feitos para o céu. É justamente aqui que Jesus se defronta com os fariseus. Por quê? Porque esses líderes do povo argumentaram, os mestres da lei, como estão dizendo, que Jesus expulsava os demônios pelo espírito dos próprios demônios. Eles eram tão obstinados no mal que não reconheciam a verdade do Evangelho, que não reconheciam a verdade que nosso Senhor estava vindo pregar. Hoje em dia, as coisas estão assim. Muitas vezes, eu escutei o padre Caio, que era dizer que eu concordava, mas tinha que ficar quieto, quando ele dizia: Deus fez homem e mulher. Não tem o terceiro, o quarto, o quinto sexo. O nosso gênero é um. Porque Deus fez as coisas assim. Mas quantas vezes a gente se deixou levar por um respeito humano, por uma caridade fingida, achando que é inclusive esgotar o ser das coisas? É mentira. E quem é o cara mentira? Demônio. É justamente isso que Jesus está falando. Muitas vezes, muitos ficaram com raiva deles e outros padres que, em favor da verdade, não baixaram a cabeça, pregaram a verdade, oportuna ou inoportunamente, e por isso foram mal vistos, até mal falados, injustamente. Por causa de quê? Por causa da verdade. Mas Jesus nos disse na noite da bem-aventurança: felizes vós que forem perseguidos e maltratados por causa de mim. Felizes sois vós. Pois é isso.
O problema, meus irmãos, o padre muito santo hoje falava no homilia, o padre Paulo Ricardo, diz o seguinte: o problema é que você fica com raiva, não só do carteiro, você fica com raiva da mensagem, da carta, você fica com raiva do evangelho, você quer que o evangelho se adapte, você quer que o evangelho mude, e não é assim, meus irmãos. Se eu mudar o rótulo do governo e colocar chato como Milan, e você tomar, você vai morrer. E é nosso papel, oportuna ou inoportunamente, pregar a verdade. Por quê? Porque o reino dividido se perde. E eu quero estar unido pela força e graça do Espírito Santo ao reino de Deus, ao reino do Evangelho, ao reino de Cristo. Só é um. Tem outro. Só há um caminho, não há outro. Esse é o tempo de nós suplicarmos a Deus, nosso Senhor, a graça de viver pelo Espírito Santo de Deus. Como ontem Jesus, levado pelo Espírito, disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque eu vim anunciar as obras desse ano. Que eu e você também possamos dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. As minhas atitudes são atitudes de cristãos, são coerentes com o Evangelho que eu professo, não somente letra morta, mas vida. E isso vai gerando vida em abundância, porque o Espírito Santo é dinâmico, é vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Essa vida que teve hoje para nós, a gente pensava que tudo é natural. Hoje em dia, as piores depravações do mundo, foi natural. Ninguém quer ver mais a intervenção de Deus, o juízo de Deus na nossa história. Parabéns. Senhor, esteja conosco.